Essa é uma conversa sobre a humanização do parto. Aquela que não foi contada para vocês. É uma denúncia do que aconteceu com os nossos filhos. Eu sou a Larissa, mãe da Lorena e do Luca. Eu sou a Nicole, mãe do Theo e do Thomas. E juntas, nós estamos iniciando o projeto Unindo Histórias. Olá! Hoje é o nosso segundo episódio do podcast Unindo Histórias. Hoje nós estamos aqui com a Lari e é ela que vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Lembrando que eu e a Larissa, nós tivemos os nossos filhos com a mesma equipe médica. Oi, Lari, tudo bem? Oi, tudo bem. Então, gente, hoje vim aqui contar para vocês um pouco da minha história. Algumas pessoas já conhecem a minha história, né? Eu já contei em alguns vídeos, em alguns podcasts, mas a gente tem que deixar registrado aqui também. Lembrando que, assim, toda vez que a gente conta essa história, a gente sofre novamente com isso. Não é fácil contar essa história, mas é necessário. Então, é o que eu sempre digo, né? A gente revive todos os momentos, porque para nós é muito vivo tudo isso que aconteceu, infelizmente, e em detrimento do que falou o nosso obstetra, que não se lembra do que aconteceu, nós lembramos todos os dias. Sim. Inclusive, eu tive muitos pesadelos por meses, assim, com o que aconteceu, né? Eu acordava no meio daquela cena, né, do parto. Então, isso é muito vivo dentro de nós e é muito doído falar sobre isso. Sim. Mas é importante e é necessário para que não aconteça com outras pessoas. Então, eu sempre quis ser mãe, como você, né? Sempre foi um desejo meu ser mãe. Mas no início ali que eu tentei engravidar não foi tão fácil assim, né? Eu demorei 4 anos e meio da Lorena para engravidar dela. Então eu tinha uma infertilidade não definida, ninguém conseguia definir o que acontecia que eu não engravidava. Passamos por vários especialistas em Curitiba, até que foi descoberta uma endometriose bem extensa, né? Eu tive que fazer uma cirurgia. E aí, depois dessa cirurgia, em 1 mês, eu engravidei da Lorena, naturalmente, né? Sem nenhum tipo de tratamento, assim. Então, foi uma bênção, né, na nossa vida. Mas na cesárea da Lorena, o meu desejo sempre foi o parto normal, desde sempre. Mas na cesárea, a Lorena acabou tendo que ser cesárea porque ela teve uma restrição de crescimento no final da gestação. E aí a gente teve que ir para cesárea quase que de emergência, assim, sair do consultório da obstetra e ir direto para cesárea. Sim. E foi uma cesárea daquelas que a gente tem conhecimento, assim, que é muito sem emoção, muito protocolar, né? Sim. Então, eles fizeram tudo que tinha que ser feito, mas de uma forma muito mecânica, sem muita emoção. Sofri alguns episódios de violência obstétricas verbais ali naquele momento, né? Então, o anestesista fez algumas piadas sem graça ali no momento, né? No momento que a Lorena estava nascendo, eles estavam conversando sobre outras coisas. Então, assim, foi muito diferente do que eu tinha idealizado para aquele momento, né? E aí, logo depois que ela nasceu, que ela foi fazer os procedimentos, né? Que é aquela coisa que eles levam rapidinho, o neném ali já tiram de perto de você. Aí eu tive um sangramento mais importante, assim, né? Na hora que como eu tinha feito essa cirurgia de endometriose muito recente, quando eles foram abrir o meu útero, ele esgarçou um pouco. Então, eu tive uma hemorragia mais forte, né? Eu tive um episódio ali de crise de ansiedade, porque foi uma situação bem tensa ali, né? Mas deu tudo certo, foi atendida essa intercorrência, né? Enfim, deu tudo certo, mas foi uma recuperação de cesárea mais ruim também, né? Mais difícil, né? A gente estava com ela pequena, você sabe, né, como que é. Então, foi bem complicado, né? E aí, 1 ano e 3 meses depois, agora, esses dias fez recentemente essa data, né? Que foi o dia que eu descobri que eu tinha linfoma, a Lorena com 1 ano e 3 meses, recebi esse diagnóstico. E na mesma data, 2 anos depois, eu soube que eu estava grávida do Luca. Então, é uma data bem icônica pra gente, né? Bem marcante, assim. E aí, o que aconteceu foi que eu fiz todo o tratamento, né? Deu tudo certo, me recuperei. E aí, quando
fez 1 ano, né, que eu tinha terminado o tratamento, Sim. eu me descobri grávida do Luca, né, contrariando todas as, as expectativas, né, porque eu já estava com Sim. quase 40 anos, né, tive uma menopausa precoce ali durante o tratamento, uma menopausa química, na verdade, né, pela quimioterapia. E aí os médicos diziam que era quase impossível engravidar, mas eu engravidei, né? E foi uma gestação muito comemorada, assim como a da Lorena, né? Sim. Foi muito comemorada, ele foi muito esperado, a gente sempre quis ter 2 filhos. Sim. Então foi uma emoção assim muito grande quando eu me vi grávida, né? Depois de toda a situação que a gente tinha vivido, né? Sim. Toda a superação da doença, enfim. Só que o que aconteceu foi que a minha gestação foi maravilhosa, né? Contrariando todas também as especulações, porque as pessoas dão palpites, né? Uma pessoa que acabou de ter câncer, né? Sempre tem aqueles comentários maldosos, né? E eu tive uma gestação muito tranquila, sem nenhuma intercorrência. Mas aí, na hora de escolher a via de parto, como eu tive essa experiência um pouco ruim com a cesárea, eu quis ressignificar tudo isso, né? Eu queria ressignificar, eu queria que fosse um momento bonito, um momento amoroso, né? Eu sabia que o parto normal era melhor para a mãe, para a criança, os benefícios, né? A gente estudou muito sobre isso. E aí a gente foi buscar um médico humanizado. E como foi, assim, a procura dessa equipe médica? O porquê que você escolheu essa equipe médica? Então, na verdade, a gente foi em alguns médicos anteriormente, não era aquilo que a gente estava buscando, porque daí, depois de toda essa situação, eu queria uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa que entendesse o meu momento, né, que entendesse a importância daquela gestação para mim. Né? E aí a gente foi buscando referências, né? Buscando pessoas profissionais, até que eu cheguei, né, por uma indicação no Instagram desse médico, né? E quando a gente chegou lá, eu achei tudo muito encantador. Né? Eles vendem tudo muito bonito, né? Muito bonito, né? É um marketing muito bem feito. Muito bem feito. E que envolve a mulher ali naquele momento de vulnerabilidade, né? Que é um momento que a gente está realmente vulnerável emocionalmente, ainda mais na minha situação. Eu acredito que todas as gestantes passam por isso, mas depois de tudo que a gente tinha passado, ainda mais. E aí, eu marquei uma consulta, ainda eu conhecia pessoas que estavam fazendo o pré-natal com ele, todo mundo me indicou muito bem, né, o trabalho dele. E a gente foi. E aí, na primeira consulta, foi totalmente diferente, porque agora eu vejo que também é uma jogada muito grande de marketing, né? Todo aquele envolvimento, ter o ultrassom no consultório, porque daí você vê o teu filho, o teu bebê, né? Então, é todo o envolvimento emocional ali, né? E haviam aquelas comunidades de gestantes, né? Que aí você imediatamente colocada naquela comunidade e você se vê ali compartilhando a tua gestação, tudo isso é muito encantador pra gente, né? Sim. A primeira coisa, assim, que eu lembro que me chamou um pouco a atenção foi que a gente tinha que pagar 10% da disponibilidade, que não era barata, né? Para poder marcar a segunda consulta. Isso eu lembro, assim, que foi uma coisa que eu achei estranho na época. Mas, assim, eu tava tão encantada com tudo aquilo, querendo tanto esse parto, né? Da maneira como... Que foi vendido. Me foi vendido naquela consulta, que eu... Enfim, né? Eu falei com meu marido, falei, não, eu quero, né? A gente tava com essa insegurança depois de tudo, né? E ele falou, não, então a gente vai pagar esses 10%, né? Para continuar o pré-natal com ele. E assim, durante o pré-natal, eu não tive muitos sinais de alerta, assim, porque era sempre consultas muito longas, consultas muito envolventes, consultas muito, né, que eram pensadas, né, para fisgar as gestantes, na verdade, né. E aí, fui passando todo o pré-natal, eu passando muito bem, trabalhando quase até o final ali, até que chegou ali, perto das 40 semanas,
E eu tive vários pródromos, né? Então, eu começava o trabalho de parto ali, algumas dores mais intensas, mas elas não ritmavam, né? Então, eu começava com as dores e acabava parando. E isso foi umas 2 ou 3 semanas. Eu lembro que isso me cansou bastante, assim, porque já tinha toda a expectativa, né? Toda a ansiedade para o parto. E mais isso, né? De ficar passando por esses pródromos, assim, foi bem intenso, assim. E aí, quando foi chegando perto das 40 semanas, eu falei que eu queria induzir se eu não entrasse em trabalho de parto efetivo. E todas essas decisões começaram a ser muito jogadas para mim, assim, né? O que você quer? Mas o que você quer? Dá para esperar até as 42 semanas, mas o que você quer? E eu pensava, não, eu quero que nasça, né? A mãe quer que nasça o quanto antes. Porque eu já estava bem cansada. Sim, a ansiedade também. Começa a bater. Tudo, né? Eu tinha uma situação com a minha filha mais velha, que eu ficava pensando como seria para ela, que eu queria fazer uma coisa muito tranquila para ela também, né? Que ela não se assustasse, que ela não achasse que aquilo era uma coisa ruim. Eu pensei muito nisso, sabe? Sim. Então, eu preparei todo esse momento e aí ficou combinado que eu induziria o parto. Ali quando fizesse 41 semanas, né, eu faria no sábado e ficou marcado no sábado para fazer a indução. E aí, eu fui para a maternidade já com o trabalho de parto iniciado, né, começou as dores ali umas 3 da tarde e eu lembro que estava marcado para 6 da tarde para a gente ir para maternidade. No mesmo dia que ia ser feita a indução? No mesmo dia. No mesmo dia. Foi muito assim, e eu falava isso assim, na hora eu pensava isso, sabe? Eu pensava assim, nossa, que perfeito. Era para ser assim. Era para ser assim, olha, era para ser hoje. Sim. Né? Porque eu sempre pensava que eu não queria marcar, né? Eu queria deixar o tempo dele, queria respeitar esse tempo dele, né? E aí eu pensava, nossa, tá tudo muito perfeito. Eu lembro era um sábado, véspera de Páscoa. Véspera de Páscoa, dia 16 de abril de 2022. E aí eu achei que tava tudo muito perfeito. O Leandro tava mais tenso, assim, né? E ele, inclusive, chegou a falar que achava que aquele trabalho de parto não ia acontecer. Ele teve uma premonição, assim, indo pro hospital. E eu falava, não, vai acontecer, tá tudo certo, né? Sim. E na minha cabeça tava tudo muito certo, né? Eu tinha uma equipe de parto, eu tinha tudo preparado, né? O quartinho dele tava tudo preparado, tava tudo certo para ele nascer e acontecer da melhor forma possível, né? Escolhi a roupa junto com a Lorena, a roupa que ela ia conhecer o irmão. Eu lembro disso, assim. Ela escolhendo a roupinha, escolhendo o laço que ia combinar com a roupa. Uma expectativa muito grande dela também. Ela sempre quis ter um irmão, então para ela estava sendo um momento muito especial, assim. Sim. E aí a gente chegou lá, você sabe bem, né, o que eu vou te falar. Sessão de fotos. Vídeos para fazer um Reels para Instagram. Vídeos para fazer o Reels, né? Muito marketing envolvido ali, né? Então, eu soube depois, claro que eu não sabia, porque eu estava em trabalho de parto, Sim. Mas muita gente me falou que foram feitos muitos stories no dia do meu parto, porque Sim. Era uma história que daria muita repercussão. Sim. Né? Era uma história diferente, né? Então, era uma história que se desse tudo certo, seria um case de sucesso, Sim. Né? Sim. Então, foi muito divulgado, muito divulgado. E aí, começou que o trabalho de parto não desenvolveu do jeito que a gente imaginava. Foi um trabalho de parto muito arrastado, com a dilatação muito difícil, né? Eu fiquei muito tempo ali, né, investindo ali, até que teve um momento que a gente até achou que ia nascer, a doula achou que ia nascer, o médico não estava na sala de parto nessa hora, e eu fiquei na banheira um tempão, e aí ela achou que ia nascer. E não nasceu. Quando a gente foi ver, tinha 6 de dilatação, eu dei uma desanimada, assim, porque eu já estava bem cansada, isso já era de madrugada, eu cheguei lá no hospital 6 horas da tarde, Sim. Né? Praticamente sem comer, porque daí a gente já não come mais, né, Sim. E tudo mais, bem cansada mesmo. E aí, não desenvolveu do jeito que a gente achou que ia desenvolver, né. Eu saí dali da banheira e pedi a primeira anestesia.
A minha doula inicialmente falou pra mim que não achava que não era uma boa ideia, que eu tava indo bem, né? Mas eu já tava muito cansada, Sim. né? E aí eu tomei anestesia e a gente até dormiu depois, né? Um pouco, descansou Sim. um pouco, porque ali Muito tempo, é né? aquela tensão toda acumulada, né? E aí, enfim, quando eu acordei, a anestesia, primeiro que foi muito forte, uma anestesia muito pesada, eu não conseguia levantar, não conseguia mexer a perna, não conseguia sentir. Foi uma anestesia muito igual a que eu tomei para cesárea, né? Sim. E eu achava aquilo já estranho, sabe? Porque tudo que eu tinha visto de Sim. relatos, amigas minhas que tinham passado pelo parto normal me falavam que não, que era uma anestesia que você não sentia dor, mas você sentia... Conseguia andar. Conseguia andar, Sim. você sentia, né, as sensações, Uhum. inclusive, né? Então eu já achei aquilo estranho, mas enfim, a gente tá ali totalmente vulnerável, A né? gente não entende também. A gente não entende, Né? a gente não tem que entender, Sim. na A verdade. gente contratou uma equipe pra isso, né? Exatamente, né? E tudo que eu perguntava era normal. Não, tá tudo normal, tá tudo absolutamente normal. E no momento da sua analgesia, eles estavam na sala com você ou não? Eu não lembro exatamente, porque assim, eu acho que foi a partir do momento tão estressante ali pra Sim. mim que eu apaguei algumas situações, assim. Sim. Talvez A gente esquece, né? Muitas o coisas. cérebro trabalhando para que a Sim. gente não sofra tanto, né? E aí, mas eu não me lembro. Eu acredito que não, assim. Eu acredito que não. Aí eu sei que tinham monitoramentos ali do feto, né, do Luca, em alguns momentos, mas eu também não sei precisar de quanto em quanto tempo, né, mas haviam. Lembro de algumas situações, assim, de ele falar, olha, eu vou pegar o ultrassom aqui do celular para você ver o Luca, e o ultrassom não funcionar, porque ele não tinha carregado. Então, assim, eu te confesso que ali todo esse decorrer, assim, eu comecei a estranhar algumas atitudes, sabe? Sim. Até o Leandro fala, assim, que parece que era outra pessoa. Não era mais o médico fofinho, amoroso, afetuoso que a gente convivia. E depois eu pensava, né? A gente convivia o quê? 1 hora com ele? Uma vez por mês. Uma vez por mês? A gente não tinha um convívio para saber, assim, exatamente quem era aquela pessoa que estava com a nossa mão e a vida do nosso filho na mão. A gente não sabia. A gente confiava, né? O que todo mundo faz, né? Você não vai para uma cirurgia cardíaca questionando se teu médico sabe fazer aquela cirurgia. Você confia, né? Você confia. E no meio da cirurgia você não fica falando para ele o que você quer que ele faça. Sim. Né? Sim. Então, para mim era a mesma coisa, né? O protagonismo materno que eles colocam na tua cabeça, que você vai ter todas as decisões na tua mão, né? Que você vai ser uma agente ativa durante o trabalho de parto, em alguns momentos são usados para outro lado, né? Para responsabilizar a mãe por questões técnicas que não são questões que a gente tem obrigação de saber. Sim, que ela não quis aquilo, e por isso aconteceu isso. Exatamente, exatamente. Então, só que a gente vê isso depois, né? Sim. Na hora você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Você tá indo super bem. E aquela coisa, né? Que todo mundo começa a te dizer que você é maravilhosa, que você tá indo super bem, que você não pode desistir. Você fica, nossa, eu tô indo super bem, né? Tá tudo certo. Só que aí o que aconteceu que passou a madrugada, veio a manhã e não desenvolvia daquela maneira como a gente achou que ia desenvolver, né? Eu sabia que podia se prolongar, mas começou a ficar um pouco demais, assim. E aí teve outras intervenções, todas consentidas, né? A estourar a bolsa, que não tinha estourado ainda, colocar ocitocina, várias coisas foram acontecendo ali para acelerar aquele trabalho de parto, né? Só que em determinado momento, eu lembro que, assim, eu meio que saí fora do corpo, assim, eu não me lembro de muita coisa. Só lembro que eu tinha uma dor muito intensa nas costas. Uma dor muito intensa, assim. Uma dor que doía muito as minhas costas, assim. Eu não conseguia levantar, não conseguia ficar em pé, não conseguia respirar, praticamente. Mas, assim, trabalho de parto. Você fala, nossa, é trabalho de parto. Nunca tinha passado por aquilo, né? E aí, eu tomei mais uma dose de anestesia
de analgesia. E aí, quando eu tomei essa dose de analgesia, eu lembro que eu estava deitada, assim, na cama, e eu olhei a minha barriga e eu vi minha barriga com um formato diferente. Um formato, assim, uma depressão, assim. E eu achei aquilo muito esquisito. Eu já tinha estudado um pouco sobre rotura uterina, mas não a fundo, confesso, porque é uma coisa que você nunca imagina que você vai passar, Sim. né? E eu chamei o médico e falei assim, ele não estava ali, eu não me lembro onde que ele estava. Eu não lembro, assim, essas coisas, esses detalhes, aonde que ele estava, que horas que ele estava, que ele não estava. Mas nessa hora eu lembro que eu chamei ele e falei para ele, eu falei, olha que esquisita que tá a minha barriga. Inclusive eu tirei uma foto para o grupo da minha família, assim, porque eles estavam muito ansiosos. Sim. Não, gente, tá tudo bem, olha aqui, daí ele falou para mim, não, isso é contração. E aí eu tirei essa foto e mandei para minha família, falei assim, olha a contração que eu tô tendo, né? E ficou todo mundo, nossa, tal. E até então ali, como ele disse que estava tudo bem, né, monitorando e tal, eu achando que estava tudo bem. E aí eu sei que começou a ficar muito, muito desgastante o trabalho de parto, fui evoluindo a dilatação até uma hora que ele deu uma forçada pro 10 chegar, e aí chegou em 10, né? E inclusive nessa hora ele fez uma graça, assim, de pedir pro pessoal bater palma, que eu falei, nossa, gente, bater palma, total desnecessário, assim, naquele momento, né? Que já tava muito muita tenso. Dor também. Muita dor. Uhum. E aquela dor nas costas que não passava. E eu falava para eles da dor nas costas. E eles falavam que era tudo normal. Isso já fazia 24 horas? Ao total? Isso, assim? Eu tinha entrado no hospital às 6 horas da tarde e isso já era ali domingo à tarde. Sim, né? Quase 24 horas. Quase 24 Bastante horas, tempo. né? E aí, culminou num momento que me deu um desespero, assim. Eu comecei a ficar desesperada. Inclusive, eu lembrei esses dias, assim, me lembraram até, porque eu não lembrava, que eu pedi oração para as pessoas. No momento que eu tomei anestesia, olha só, eu pedi oração para as pessoas. Eu entrei num grupo que eu faço parte de oração e pedi oração para eles. Eu pedi no grupo das gestantes, lá da nossa equipe, de tão desesperada que eu estava. Para alguém pedir oração é porque você não está se sentindo bem, né? Enfim, teve muitas coisas, eu vomitei durante o trabalho de parto, eu quase desmaiei, foram muitos momentos, assim, bem ruins, né? Que, inclusive, eu acho que mesmo que tivesse dado tudo certo, se eu relembrasse depois, eu ia pensar, não era desse jeito que eu queria. Mas, enfim, né? Tava ali e eles falando que tava tudo bem. Aí chegou nesse momento que me deu um desespero. Eu lembro que me deu um desespero, assim, e eu comecei a gritar que eu queria que me ajudassem e que eu queria que tirasse com o vácuo. Eu lembrei da história de uma outra amiga minha que tinha tido parto com ele alguns meses antes, e eu achava que era com o vácuo, mas era com o fórceps que ele, né, acabou dando uma ajuda para a criança nascer, digamos assim. E eu comecei a pedir o vácuo. E eu sei agora, né, depois de tudo que aconteceu, que o vácuo não estava ali, o vácuo estava no carro. A mulher dele saiu correndo para ir pegar o vácuo, porque eu comecei a pedir o vácuo, né? Então, aquela mala de 40 mil que falam pra gente que eles levam, não estava ali. Né? Então, o ultrassom não funcionou. Então, nada que foi vendido realmente foi... Nada. Né? Foi feito. Né? Algumas coisas eu lembro, assim, que tinha aquelas luzinhas e tudo, coisas que não evitaram em nada o que aconteceu. Né? Que hoje eu vejo, assim, é legal, é bacana, eu acho que é um momento, assim, especial que tem que ser preparado, é um ambiente que tem que ser preparado, mas a competência técnica tem que estar acima de tudo. Porque nada disso ia mudar o que aconteceu. Né? Enfim, o vácuo não estava lá, eu gritando que eu queria o vácuo. E aí, uma hora, E assim, eu lembro que tinha muita gente na sala de parto, né? A equipe dele já era grande, ele chamou mais algumas pessoas, então tinha outras enfermeiras que eu não sabia que iam estar ali,
Daí tinha a equipe de filmagem, tinha muita gente, a minha doula, inclusive, mudou, de tanto tempo que foi o trabalho de parto, mudou a doula. Então, meio-dia, acho que foi meio-dia, a doula que estava comigo, né, desde o dia anterior foi embora e veio a backup dela, de tanto tempo que foi o trabalho de parto. E aí, esse momento de desespero, uma hora eu estava parada aquela barra de pilates que tem dentro da suíte de parto, né? E eu não conseguia segurar. Eu lembro, assim, que tinha um pano que a doula tinha colocado para você fazer força. Eu não conseguia segurar naquele pano. De tão fraca e assim, desgastada e tudo que eu já estava ali naquele momento, né? E nesse momento, meu marido já tinha ido pedir cesárea para ele 3 vezes. Ele tinha pedido cesárea, então. Sim, que é uma coisa, assim, que eu falo, gente, a mulher não precisa pedir cesárea. Eu quero deixar isso muito claro. Sim. Todas as vezes que esse médico vai se defender do que eu falo dele, ele fala isso, que eu não pedi cesárea. Eu não tinha que ter pedido cesárea. Sim. Ele tinha que ter percebido o que estava acontecendo ali e ele tinha que ter me levado para cesárea. Não é você tendo um AVC que você vai falar para o médico, você, por favor, me atenda. Não é. O médico está ali para isso, justamente para isso, né? Enfim, mas o meu marido já tinha ido pedir a cesárea, porque ele viu que eu não estava aguentando, que estava muito tempo, que eu não aguentava mais, e todas as vezes ele foi ignorado. Ignorado. Eles, inclusive, assim, falavam que a gente estava muito nervoso, que trabalho de parto é assim mesmo, por que a gente tá... Que eu, inclusive, já vi alguns relatos, né, que alguns, não são todos, gente, por favor, mas alguns profissionais de assistência do parto falam que os acompanhantes acabam atrapalhando o trabalho de parto. Porque querem que faça cesárea, porque... Mas não era o caso, né? Eu já estava ali há muito tempo e o meu marido me conhece. Sim. Então, ele sabia que eu não estava mais aguentando, né? Enfim. E aí, teve esse momento que eu estava ali na barra de pilates e me deu um desespero, assim. Eu olhei, vi todo aquele povo, e quando eu olhei para mim, eu acho que tinha um espelho perto de mim, que eu olhei para mim, eu estava somente de sutiã, né? Naquela situação vulnerável ali, e me senti mal com aquilo, assim, me senti muito mal. E eu fui pro banheiro, e daí eu senti aquela vontade de evacuar. E eles falaram, nossa, tá para nascer. Vai nascer, porque quando acontece isso é porque vai nascer. E aí foi uma correria, eu lembro, assim, a esposa dele, que é a enfermeira, foi pegar meu estojo de maquiagem. Falou, porque eu vou te maquiar. E naquela hora eu não queria nem pensar em maquiar, eu queria pensar em ter o Luca, de qualquer jeito, porque, né, não tava uma situação nem um pouco tranquila para ninguém ali, né? Pelo menos para mim e para o meu marido não, porque para eles estava super tranquilo. Sim. Eles não estavam percebendo nada de errado que estava acontecendo ali. E aí eu fui pro banheiro, foi todo mundo, a doula foi atrás e tudo, e eu sentei no vaso. E eles me tiraram dali, porque acharam que, nossa, que o bebê ia nascer no vaso, né? E daí eles trouxeram aquela banquetinha de parto, eu sentei, e o meu marido trouxeram a bola de pilates e ele sentou bem na minha frente. E ele me deu a mão assim, e eu comecei a falar para ele, por favor, fale para eles tirarem, eu não aguento mais. Fale para eles tirarem com o vácuo. Porque ele tinha, né, em algumas consultas falado, né, que poderia ser usado, vácuo, fórceps, eles tinham me explicado isso. Então, na minha cabeça, o que era menos prejudicial para o Luca naquele momento era o vácuo, né? Então, eu falava do vácuo, né? Só que aí, como não tinha o vácuo também, né, fiquei ali conversando com o Leandro e pedindo, por favor, para ele ir lá e falar com eles, para eles fazerem alguma coisa. E nisso a gente começou a escutar muitas risadas dentro da suíte de parto. Risadas mesmo, assim, como se fosse, sei lá... Gargalhadas. Gargalhadas, enfim. E eu naquela situação, meu marido naquela situação, né? E o Leandro abriu a porta, assim, do banheiro. E ele viu o obstetra fazendo barra de pilates. Pendurado na barra de pilates, assim, fazendo barra. Para a equipe dele dar risada. E nesse momento você já estava com 10 centímetros de dilatação e sofrendo muitas dores. Nesse momento o Lucas já estava parado dentro de mim.
A verdade é essa. Sim. Nesse momento, o Lucas já não tinha vida dentro de mim. E ele tava dando gargalhadas. Quando eu falo isso, eu me arrepio, assim. E aí, o que aconteceu foi que eu saí do banheiro e eu fui pra barra de Pilates, ali de novo. E eles falavam, você tem que fazer força, você tem que fazer força. E como eu tava um pouco anestesiada, ainda eu não sentia muito bem, assim, o empuxo, né? Eu não sentia. E eles me perguntavam até umas coisas assim, você tá sentindo a queimação? E eu não tava sentindo. Não tava sentindo. E ali eu comecei a ficar muito ansiosa, porque todos os relatos e tudo que eu tinha escutado sobre parto não estava acontecendo. Eu não estava sentindo o Luca descendo. Eu não estava sentindo a queimação ali que dá, né, na hora que o neném coroa. Círculo de fogo que eles comentam. Isso, círculo de fogo. Não estava sentindo nada, assim, nesse sentido. Eu estava Sim. sentindo muita dor nas costas, muita dor, mas eu não estava sentindo esses indícios dessa progressão, né, dessa descida do bebê, né? E como eu tinha feito a fisiopélvica, que inclusive ela foi a tua também, Sim, que é foi mesmo. coincidência, Sim. né? Depois a gente soube. Ela tinha me explicado tudo isso. E ali naquele momento, em segundos, começou a vir tudo isso na minha cabeça. E aí eles falavam, faz força, né, e tal. E aí eu comecei a fazer força, só que como eu não estava sentindo muito bem, eu estava fazendo a força ali meio no desespero, né? E eu fiz 3 forças. E eu lembro que antes da última força, ele veio, o médico, e falou pra mim, se você quer que eu te mostre onde que... Ele quase que disse, você tá fazendo a força errada. Foi isso que ele quis dizer. Uhum. Eu vou te mostrar onde que é que você tem que fazer força. E ele colocou o dedo lá, né? Sim. Pra mostrar aonde que eu tinha que fazer força. E eu pensava, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer essa força. Sabe? Sim. Começou a me dar essa ansiedade, Desespero, assim. Sim. E aí, nisso, ele veio e falou assim, eu vou agora te mostrar como o Luca tá lá embaixo. Eu vou te mostrar como ele tá lá embaixo. Ele começou a tentar achar o coração do Luca. E ele já não achou. E agora eu sei que não foi ali naquele momento que o Luca parou. Porque a lesão que o Luca tem hoje, todos os médicos, isso é unânime, eles me falam. A lesão que o Luca tem é uma lesão proveniente de sofrimento fetal prolongado. Ou seja, não foi algo pontual. Sim. Foi algo que já estava acontecendo, não foi percebido. E ali naquele momento já não tinha mais batimento. E aí eu só vi ele e eu gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele pegou no meu braço, o médico, e falou assim, eu vou te ajudar. Bem brabo, gente, assim, porque daí eu acho que ali ele viu Ficou preocupado. a besteira que ele fez. Ali caiu a ficha dele que ele fez besteira e que ele sabia o que ia acontecer. E ele falou, chama o anestesista e chama a pediatra. Eles me pegaram ali da barra de Pilates, eles me levaram para a cama que tinha ali. Aí eles seguraram a minha perna. Eu lembro assim exatamente dessa visão assim deles, a enfermeira segurando a minha perna, a outra, não lembro se foi a doula quem foi segurando, e o Leandro, quando viu o que ia acontecer, porque daí eu só vi ele tirando o fórceps, assim. Eu lembro dessa cena do médico pegando o fórceps, assim. E aí, quando eu vi ele pegando o fórceps, eu acho que eu me desesperei e o Leandro colocou a minha cabeça embaixo do sovaco dele mesmo, e ficou me segurando, para eu não ver o que ia acontecer. Só que não deu tempo de me dar anestesia. O anestesista não chegou. E ele tirou o Luca sem anestesia. A pediatra que estava ali já, né, nesse momento, porque assim foi tudo muito confuso para mim, quando eu lembro flashes desse momento, assim. E eu lembro da pediatra que estava ali, e aí um dia na UTI Neo, né, que o Luca ficou lá, ela veio e ela falou para mim, você lembra? Fui eu que atendi o Luca no dia do parto e tal. Eu falei, eu lembro e tal. Daí ela falou assim, sabia que eu fiquei semanas com o teu urro na minha cabeça? Porque eu urrei de dor. Foi assim, eu não consigo nem lembrar disso, assim, porque foi muito intenso, assim, foi muito cruel, né?
Só que assim, inclusive em alguns momentos esse médico, ele diz que ele teve que fazer isso, que ele teve que tirar o Luca assim para salvar o Luca, e eu não questiono a maneira como ele tirou o Luca. Eu questiono a maneira como ele deixou o Luca chegar a isso. Sim. Como que ele não viu que tinha uma criança em sofrimento fetal ali, né? Ele não viu, essa é a realidade. Não viu, ninguém viu. Nem ele, nem a equipe dele, nem ninguém viu o que estava acontecendo ali, né? E aí teve que acontecer dessa forma, porque não tinha outra forma, tinha que ser uma forma rápida para tentar salvar a criança. E aí, quando o Luca saiu, assim, eu me lembro de eu ver ele caindo as perninhas dele para fora da cama, assim. E a pediatra falou, opa, a gente vai ter que levar essa criança. E pegou, enrolou ele, assim, num lençol, não sei, e saiu correndo com ele. E o Leandro saiu correndo atrás, e aí eu não vi mais nada. Daí eu apaguei. Daí eu desmaiei. Acho que por todo esse contexto de dor, de tensão e tudo. E aí, quando eu acordei, eu vi que tinham me dado anestesia, não sei pra quê, porque daí já tinha acontecido tudo isso, né? Sim. Mas eu tava com um catéter, então eles deram anestesia depois. E aí tava ali a enfermeira de um lado e o anestesista de outro. E eu lembro eles falando assim, ela tá com um batimento muito alto e a pressão muito baixa. Então eu tava tendo um choque ali, né? Tava passando muito mal. E daí eu acordei meio assim, sem saber onde eu tava, meio naquela confusão mental, né? E eu lembro que eu ficava perguntando do Luca. Eu lembro que o fotógrafo veio, pegou minha mão, que acho que ali também, acho que foi uma das únicas pessoas que tiveram compaixão ali comigo naquele momento, né? Ele pegou a minha mão e ele começou a falar algumas coisas assim. E eu falava, cadê o Luca? Cadê o Luca? Cadê meu bebê? Vocês vão trazer meu bebê? Porque para mim, naquela hora, ele tinha ido para UTI, iam reanimar ele, iam fazer os procedimentos e ele ia voltar. E ele ia voltar e ia ser uma história, né? Uma história difícil, né? Mas ia ser uma história. Só que daí não foi isso que aconteceu, né? Eu lembro da pediatra voltando, né? Dizendo que ele tinha voltado, que eles tinham conseguido reanimar ele, mas que ele estava em estado gravíssimo. Ele estava num estado muito grave e que ele tinha sido entubado e que eles estavam tentando garantir a vida dele. Eu lembro dessa frase, assim, que ela falou. E eu fiquei numa confusão mesmo, assim, naquele momento, sabe? Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu lembro do Leandro foi lá ver ele, depois que ele tinha estabilizado, né? O Leandro foi na UTI ver ele e voltou chorando muito, assim. Voltou chorando muito e dizendo que ele era lindo. Ele só me falava assim, ele é lindo, ele é lindo. Mas ele chorava muito, desesperado, assim. Porque, claro, né, ele estava numa situação muito difícil, né, o Luca. Enfim, e aí a gente ficou ali, ficou um clima muito ruim, eu não entendi o que estava acontecendo, eu perguntei, inclusive, para o médico o que tinha acontecido, se ele tinha salvado o Luca, o que tinha acontecido, e ele só ficou numa posição, assim, de... eu tô aberto a esclarecimentos, ele falava. Ele não me falou nada, assim, além disso, do que tinha acontecido. Eu lembro, assim, que num flash que eu voltei, assim, ele tava me costurando ali, ele falou, nossa, não lacerou. E eu pensava, meu Deus, tipo, não é isso que eu quero saber. Sim. Onde que tá meu filho, né? Nessa hora você não pensa em você, você pensa no teu filho. E aí eu lembro que eles falaram pra mim alguma coisa no sentido de você tem que ir lá ver o Luca, e eu falava que eu não queria ver o Luca. Eu falava, não quero ver o Luca desse jeito, não quero. Começou a me dar um desespero, assim, porque da maneira como o Leandro voltou, eu sabia que a situação era muito difícil, assim, né? E eu não sei, eu não queria ver ele daquele jeito, eu queria ver ele bem, queria ver ele... E aí a gente saiu dali, o Leandro começou a juntar todas as coisas, assim, que queria sair daquele ambiente, e a gente foi pro quarto, eles me levaram de cadeira de roda, e eu lembro já que eu sentia muita dor. E aí eles me colocaram naquela cama, tal, e eles vieram e eles foram embora.
E não voltaram mais? Não. Foi embora o médico, foi embora a enfermeira, foi embora a doula e ficou eu e o Leandro ali, pensando, e agora? Meu Deus, né? A gente tinha acabado de viver um pesadelo, um filme de terror, né? Enfim, eles deixaram a gente ali. E aí eu fui lá, depois de um tempo, ver o Luca, e o Luca tava, assim, num estado muito ruim, ele tava muito mal, entubado, cheio de tubos e fios e tudo em cima dele ali. Ele tava com uma cor muito estranha, assim. Foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Foi a pior coisa que podia acontecer na minha maternidade, foi isso, assim. Ver teu filho naquele estado, sabendo que ele estava correndo um risco sério de não sair dali e sentindo muita dor. Além de tudo, sentindo muita dor, muita fraqueza, me sentindo muito mal. E aí foi, né? Depois disso, se seguiram dias muito difíceis. No outro dia, o médico veio, que foi o dia que eu achei que ele ia me dizer alguma coisa. Ele estava só querendo se justificar para a coordenadora da UTI, que foi lá conversar com a gente e dizer para a gente que a situação do Luca era muito grave. Que se ele sobrevivesse, ele teria sequelas, com certeza, porque ele teve um edema cerebral muito grande, ele teve uma asfixia no parto muito intensa e ele nasceu com o Apgar 0. Ele nasceu completamente parado. E isso também é uma coisa bem importante dizer aqui, que agora, mais recentemente, o médico jogou toda a responsabilidade do que aconteceu com o Luca, da lesão que o Luca tem hoje, para as pediatras que atenderam ele, né? Pro hospital, ele joga pro hospital, bastante, né, também, que assim, o hospital também não deixa de ter a sua parcela de culpa, mas eu quero falar que em relação às pediatras, o Lucas só está aqui por conta delas. Por conta delas, porque elas reanimaram o Luca num domingo de Páscoa, né, ele foi reanimado porque o Luca não nasceu com vida. Eu digo que ele não nasceu porque ele não teve vida ali, quando ele foi retirado de dentro de mim, ele não estava com vida. Então, eu acho até, assim, vou dizer, engraçado o médico dizer que não foi respeitado o minuto de ouro. Não foi respeitado nem um minuto do meu filho. Que não foi em um minuto que ele ficou sem oxigenação. Foi por bem mais tempo, né? Muito mais tempo. Né? Então, assim, ele só tá aqui, o Luca, hoje, porque as pediatras se empenharam no protocolo de reanimação dele, no protocolo que se seguiu depois. Em relação à UTI, eu não posso falar nada, porque eles foram, assim, maravilhosos, tanto com o Luca quanto com a gente. Tudo que a gente não teve da equipe médica, que a gente pagou para ter, que a gente escolheu, né, estar ali conosco, a gente teve da equipe da UTI. Todos os abraços que a gente não recebeu da equipe médica, todo o apoio, todo o carinho, tudo que a gente esperava, no mínimo deles, que é depois de uma situação dessa acontecer, a gente teve da equipe da UTI. Então, assim, eu sempre quero ressaltar o trabalho da UTI, né, que foi fundamental, e eu quero repudiar essas acusações, assim, totalmente infundadas e totalmente absurdas. Sim. Né? Enfim, daí o que aconteceu a partir disso foi um show de horrores, né? Porque ali a gente começou a ver o médico só se defendendo, o médico esquecendo que o nosso filho tinha nascido, né? Ressaltando todos os outros bebês que nasceram bem, que faziam parte, né? Que dava ibope para ele e marketing. E o meu filho, que estava lá no UTI, lutando pela vida todo dia, né? Minuto, segundo a segundo, ele foi simplesmente esquecido. Ele nunca foi visitado por essa equipe. Eles seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Né? O Luca ficou 91 dias lá, sofrendo, tendo milhares de intercorrências, e a gente também, a nossa vida praticamente parou e acabou ali, porque começou um episódio da nossa vida muito difícil, né? Que perdura até hoje. E ele seguiu a vida dele. Eu via postagens de
passeios, postagens. Ele começou a ficar muito preocupado com as pacientes dele, então fez vários zooms com as pacientes, Sim. dando a versão dele dos fatos, sem a minha autorização, sem o meu consentimento de ninguém da minha família. Um dos zooms até ficou gravado para quem não pudesse entrar, acho que foi numa quarta-feira, às 8 da noite. Isso. Quem não pudesse entrar, assistisse depois, porque eu tava nesse grupo na época. Exatamente. E assim, pedidos de repostagem de TBT de partos, para ressaltar o trabalho dele. Ou seja, além de tudo, ele usou as mães. Que o trabalho de parto foi tudo bem, por mérito delas, né? Porque, e por não ter nenhuma intercorrência médica que ele tivesse que atender. Então, ele usou as mães para fazer o marketing dele e para ele não perder mais paciente. Essa é a verdade. Enfim, e eu não me recuperava, né? Ele ia lá e eu relatando muita dor, muito desconforto, não tive uma gota de leite, porque diante de todo esse quadro, ninguém da equipe dele entrou em contato comigo para perguntar se eu tinha conseguido amamentar, amamentar não, porque o Luca estava naquela situação, mas retirar o leite para dar na sonda para ele. Sim. Me senti muito culpada por isso. Porque eu falava, o Luca já tá naquela situação terrível e eu não consigo nem dar o leite para ele se recuperar. Né? O leite materno que era tão importante para ele ali, ninguém me perguntou. Isso também eu lembro de uma médica da UTI chegando, me abraçando assim muito forte, porque eu chorava muito dizendo isso para ela, que eu não estava conseguindo esgotar o leite, né? E agora a gente sabe por que eu não estava conseguindo também. E ela falando para mim assim, calma, a fórmula, que é uma coisa que as mães também, acho que é importante para as mães escutarem. A fórmula, ela foi feita para mães como você, que não vão conseguir amamentar os seus filhos e os seus filhos precisam. Então, não se sinta culpada mais por isso, né? Porque eu já estava me sentindo culpada pelo que aconteceu no parto, porque a culpa recaiu toda sobre mim. Sim. Né? Inclusive, isso foi uma das coisas que ele disse abertamente num dos Zooms. Que a culpa de tudo que aconteceu, ele não falou a culpa, claro, né? Porque ele não ia deixar tão explícito assim. Mas que ele acha, uma das hipóteses que ele tinha é que eu pedi muita anestesia no parto. E que eu não tinha me preparado para o parto, e daí eu não tinha a força para expelir, né, para expulsar o Luca. Então, ou seja, a culpa foi toda minha. Sim. Eles não tiveram nada a ver com isso, foi uma fatalidade, né, e culpa minha. Enfim, aí o que aconteceu foi que eu fiquei no hospital muito ruim, com muita dor, né, e aí 4 dias depois eu perguntei para ele, né, se eu ia para casa, quando que eu ia para casa, porque a Lorena também, a minha filha, estava muito ansiosa, muito nervosa com tudo que estava acontecendo, eu queria dar um suporte para ela. E ele chegou no outro dia e me deu alta. Me deu alta, com uma receita de Luftal e paracetamol, o que você acha? Você tá bem? Sim. Né? O médico tá te mandando embora porque tá tudo bem. Só que eu não tava me sentindo bem. Mas até nisso a gente se culpa, né? A gente se culpa, assim, de... como assim, né? Que eu não tô ficando bem depois do parto, né? E aí eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, realmente, assim, eu colapsei, né? De uma forma, eu comecei a me sentir muito mal fisicamente, emocionalmente. E aí eu tive muitos episódios de diarreia, enfim, e voltei para o hospital, fui atendida no PS. Quando eu fui no PS, a médica falou: eu conheço o doutor, eu vou ligar para ele aqui. Ligou. Olha, tua paciente, a Larissa, tá aqui. Ela voltou, tá dizendo que tá com muita dor. E eles deram uma risada. Ou seja, ele deve ter falado alguma coisa no sentido de, tá exagerando, que a mulher sempre exagera, né? A mulher é sempre dramática, né? Então, aí eles me deram um remédio para veia e eu voltei para casa, né? No outro dia, eu acordei e eu tive um choque em casa, assim, passei muito mal. Saí de perto da minha filha, porque eu achei que eu ia morrer do lado dela. E aí eu desci a escada e fiquei lá me contorcendo de dor. E aí a minha cunhada, que é médica, veio,
viu que tinha alguma coisa muito errada e falou para eu voltar para o hospital. Voltei para o hospital, já pedindo para ser internada. No caminho que eu estava indo para o hospital, eu mandei uma mensagem para o médico falando, olha, tô indo para o hospital, tô com muito... Eu lembro, eu vi essa mensagem esses dias, eu tô com muita dor e muito medo. Eu escrevi para ele. Porque eu tava com muita dor e muito medo de morrer. Sim. Naquele momento. Porque eu tava vendo que não tava... Alguma coisa tava esquisita, tava estranha. E ele falou, não, pode ir lá no pronto atendimento lá e eles vão entrar em contato comigo. Só que aí, a hora que eu tava indo ser reinternada, eu dei de cara com ele. Porque ele veio com uma gestante, né? E eu dei de cara com ele e com a minha doula, né? E aí ele falou, depois eu vou lá, tal. E ele não foi me ver. Essa mãe que chegou, né, tendo o nenê, ela falou em um depoimento que ela deu que ele foi me ver. Mas ele não foi. Ele deve ter ido fazer qualquer outra coisa, menos me ver. Eu lembro que ele foi, talvez, no outro dia, não sei que horas também, mas ele não me falou que ele estava indo para lá, né? Ou seja, ele deu um azar de me encontrar, né? E, enfim. E aí eu fiquei lá no hospital mais alguns dias, fazendo transfusão de sangue, acho que eu fiz 3. E qual foi o teu diagnóstico quando você se internou de volta? Não tinha diagnóstico. Ainda não tinha. Não tinha. Aí eu fiquei lá, passando mal. E aí eu fiz um exame, uma ressonância, né, uma ultrassonografia, e nesse dia, e assim, ele não me falava, o médico, nosso médico, não falava absolutamente nada do que estava acontecendo comigo. Não falava, pode ser isso, pode ser aquilo, não falava. E aí, quando eu fui fazer esse exame, o médico que fez o exame, ele só escreveu no laudo que eu tinha muitos coágulos de sangue na cavidade abdominal, e gases em volta da bexiga, né? E aí o nosso médico chegou para mim, e eu lembro dessa cena, ele chegou e falou assim, então, eu acho que estão causando essas dores são os gases. E eu lembro que eu pensei, não, é impossível ser os gases. Gente, meu Deus, porque eu tava com muita dor, não era pouca dor, era uma dor absurda. Não conseguia levantar, não conseguia mais ir ver o Luca na UTI, não conseguia mais ir no banheiro sozinha, não conseguia fazer mais nada. E aí ele falou assim, eu vou dar um remedinho para expulsar esses coágulos. Nessa hora ele podia ter me matado, porque eu já estava com hemorragia interna, né? E aí ele me deu um remedinho para expulsar os coágulos. E aí, no outro dia de manhã, eu fui fazer um outro exame com Doppler, uma outra ultrassonografia. E aí, quando ela colocou o aparelho de ultrassonografia na minha barriga, ela olhou bem para mim, a médica que estava fazendo, e falou assim, quando que foi teu parto? Falei, foi domingo. Isso era uma segunda. Ela falou, domingo ontem, né? Eu falei, não, domingo passado. Ela falou, impossível. Aí eu falei, não, é possível. Foi no domingo passado. E ela falou, como que foi esse parto? Daí eu contei e tal. Ela falou assim, olha, eu nunca vi ninguém sobreviver a isso. Você está com uma rotura uterina aberta há 8 dias. Essa é a causa de morte materna no parto, número 1. Ela falou, olha, eu não sei te explicar como que você está vivo. E aí ela falou, olha, você vai para uma cirurgia de emergência para tentar salvar a tua vida. Foi isso que a médica me falou. E aí eu subi, quando eu cheguei lá no quarto, estava o diretor do hospital, muito nervoso, e logo em seguida chegou o médico, o nosso obstetra. E aí ele começou numa loucura, que ele ia me levar não sei para onde, que ele ia fazer isso, que ele ia me transferir, que ele ia fazer aquilo, que não sei o que e tal. E aí o Leandro mandou, né, o Leandro estava com a minha filha nesse dia, e mandou falando, não, ele não vai encostar em você, ele não vai fazer cirurgia em você. Imagina, não tem nem cabimento depois de tudo que aconteceu, né, dele não ver que você tava com o útero aberto, 8 dias. Como é que ele vai te operar? Aí eu sei que, enfim, aconteceu um monte de coisa, até que acharam um cirurgião que me operou, e graças a Deus eu tô aqui para contar essa história, porque realmente, assim, foi um milagre, tanto a minha vida quanto a do Luca, né? O Luca, eu acho que ele só tá aqui, eu tenho certeza que ele só tá aqui porque a gente teve muita oração,
teve muito apoio, muita gente, né, se debruçou Muita ali, força, assim. se ajoelhou para rezar por ele, né, e pediu a Deus mesmo que ele sobrevivesse, porque a situação dele era gravíssima, mas continua sendo grave, Qual muito que é o grave. diagnóstico do Luca hoje? Ele teve uma paralisia cerebral grave, né, por conta da hipóxia que ele teve no parto, que foi essa asfixia no parto, falta Sim. de oxigenação. O Luca já foi internado o quê? 11 vezes? Não, agora a gente já atualizou Já a passou? conta, já. O Luca, no primeiro ano dele, então, ele saiu da UTI, NEL, né, 91 dias depois. Um mês depois, ele teve uma parada cardiorrespiratória em casa. A gente não tinha suporte de enfermagem naquela época. O Leandro que reanimou ele. E em 2022 ele foi internado, acho que umas 10 vezes, assim. Ele ficava no máximo 20 dias em casa e era internado novamente. Foi entubado outras vezes, né? Ficou em estado gravíssimo outras vezes. E ele tem, infelizmente, uma lesão cerebral que é muito sistêmica, muito espalhada, muito extensa, com um prognóstico de pouca evolução, né? Então, assim, hoje eu consigo falar isso sem me desesperar, mas é uma coisa muito desesperadora, assim. Todos os médicos olharem para você e falarem: não tem o que fazer. Teu filho é um caso que não tem muito o que fazer. Ele, claro, ele faz todas as terapias, a gente investe nele, mas foi um estrago muito grande, né? E a gente tem que conviver com tudo isso todos os dias. E além de tudo, a gente foi processado pelo médico 2 vezes, porque ele disse que a gente inventou tudo isso, que é tudo fake news, que o nosso filho é uma fake news, e que ele fez tudo o que ele tinha que fazer e foi uma fatalidade. Só que a partir do momento que eu peguei o meu prontuário, eu digo com todas as letras para quem quiser escutar: não foi uma fatalidade. Foi uma negligência, uma imprudência muito grande. E, além de tudo, foi um abandono médico que a gente viveu. Sim. E vive até hoje. E por qual motivo, assim, você quis deixar isso público? Você pode não acreditar, mas foi por tua causa. Na verdade, assim, desde que o Lucas saiu da UTI NEL, muito antes disso, né? Nos 3 meses que ele esteve lá, a gente escutou muitas vezes de muitos médicos: o Luca não deveria estar aqui. Os médicos não diziam claramente, mas eles davam a entender pra gente que aquilo ali poderia ter sido evitado. Deveria ter sido evitado, Sim. não é que poderia, deveria ter sido Sim. evitado e não foi, né? E aí é aquilo que a gente sempre conversa, né? As peças do quebra-cabeça vão se juntando. Sim. E quando eu peguei o meu prontuário, que o Luca ainda estava internado, ele ainda ficou mais um tempo internado, eu vi todos os erros ali, todos os indícios ali de tudo que... Os meus exames estavam muito alterados, então, assim, qualquer médico veria que tinha alguma coisa muito errada. Ali eu comecei a questionar até se ele não queria mesmo que eu não sobrevivesse, porque é impossível um médico ver aquele tipo de exame e achar que está tudo bem, e mandar a paciente para casa. E aí foi aconteceram tantas coisas ali nesses meses que eu não tinha força para nada, assim. A gente cuidava do Luca 24 horas por dia, a gente tinha uma filha de 4 anos, né? Foi, assim, um absurdo. Eu tento me lembrar dessa época, eu nem me lembro direito, porque foi muito estresse, assim, muita coisa junto. E aí aconteceu que o Luca teve um internamento em outubro. Um internamento muito grave, né? Ele teve H3N1, uma coisa assim, pegou essa influenza e para ele qualquer gripe é absurdamente grave e ele foi entubado no PS, né? A gente foi levar ele no Pequeno Príncipe para fazer uma avaliação e ele foi entubado no PS. E subiu para a UTI e lá ele ficou entre a vida e a morte, assim. E foi muito estressante, né, esse período ali pra gente. Foram 25 dias dentro do hospital, né? Meu marido foi com ele, não saiu do hospital por 15 dias. Dormia
comia tudo lá dentro. E aí, quando a gente saiu, o Luca mais uma vez surpreendeu e mais uma vez se recuperou, né? E foi para casa. Contra todas as perspectivas médicas, ele foi para casa. Só que eu lembro que eu estava muito destruída emocionalmente, assim, depois de tudo isso, né? E aí, quando eu cheguei em casa, foi bem na semana do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 7 de novembro. Então, foi ali no finalzinho de outubro. Sim. Aí eu converso muito ainda com algumas enfermeiras que cuidaram do Luca, né? Porque eu tenho muita gratidão por elas até hoje. E uma delas me falou assim, Lari, todo mundo tá querendo falar com você, mas a gente tá com medo de te falar, porque a gente sabe tudo que você acabou de passar. Mas eu acho importante você saber. Aconteceu de novo. Só que dessa vez o bebê não resistiu. E eu lembro, assim, que isso foi desesperador para mim. Porque eu pensei, meu Deus, eu tô aqui sofrendo tudo isso com meu filho e tem uma outra família que eu sei o que eles estão sofrendo, né? A gente nunca tinha se visto, eu não te conhecia, não sabia quem era você, mas eu sentia a tua dor aquela hora ali, sabe? Uma dor intensa, assim. E aí eu resolvi falar. Ali eu entrei no teu Instagram, eu vi tuas fotos grávida. E eu, né, comecei a pensar, meu Deus, eles tinham tantos sonhos, tantos planos, e como a gente tinha. Sim. E ali eu, não sei, eu tive um momento, assim, de catarse mesmo, de, assim, de desespero, de todo mundo tem que saber essa história. E aí eu, por coincidência, eles tinham feito um post ali no perfil da clínica, falando sobre as indicações de cesárea. Eu fui olhar, eu tinha todas, praticamente. E eu comecei a comentar ali, e como já muitas pessoas começaram a me seguir por conta do Luca, rezando por ele e tudo mais, aí eu resolvi expor, né? Muitas pessoas começaram a repostar, não a nosso pedido, mas as pessoas estavam envolvidas com a nossa história, e muita gente que conhecia a gente, né, tudo, começaram a repostar, e aí começou a verdadeira guerra ali na internet, né? E aí, cada vez que acontecia uma coisa assim, eu tinha mais certeza da pessoa que tinha por trás do médico. E eu tinha mais certeza que não era uma pessoa do bem. Era uma pessoa egoísta, uma pessoa que não estava nem um pouco interessado no que a gente estava passando, não queria que nossos filhos aparecessem para não manchar a imagem dele. Sim. E isso foi o combustível de fazer o que a gente está fazendo até agora. hoje. Sim. Buscar justiça pelos nossos filhos. E a gente vai conseguir. Vamos conseguir. É isso. É isso. Essa foi a história da Lari, e a próxima história que iremos contar aqui será ao lado dos pais. Se puder curtir, compartilhar e nos seguir para que as nossas vozes sejam ouvidas por mais pessoas. Até a próxima!